Seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres de Impacto, um podcast criado para vocês, mulheres empreendedoras, onde traremos histórias reais de mulheres reais. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, que é a Ana Paula. Seja muito bem-vinda, Ana. Se apresente para a galera. Obrigada, Simone. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira de alimentos e eu trabalho na área de consultoria de alimentos, para o ramo de alimentação, restaurantes, mercados, padarias, para toda essa área aí de alimentos. Que bacana, Ana. Conta um pouquinho para nós, então, sobre essa tua jornada dentro do empreendedorismo, sobre a área que você escolheu. Sempre foi um sonho trabalhar nessa área. Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. Na verdade, assim, eu entrei na engenharia de alimentos por uma indicação, digamos assim, né? Eu cursava uma graduação e eu tinha uma aptidão melhor na área de exatas, então a graduação que eu cursava não era nessa área, mas eu tinha um professor dessa área que conversou comigo, que me mostrou esse curso de engenharia de alimentos, ele já era professor desse curso, né? E aí eu fui buscar conhecer um pouquinho mais, né? Então, o curso que eu estava antes eu já não me identificava, então eu fui buscar conhecer um pouquinho sobre... Se apaixonou pela área. A área, isso. E aí, cursei, gostei e eu acho que foi uma boa troca, né? Assim. Depois que eu me formei, acabei atuando em indústrias, né? E em laboratórios, né? Ligados à área de alimentos. Fui para a área acadêmica, então cursei pós-graduação na área de qualidade de alimentos, fiz mestrado também nessa área de ciência de alimentos e acabei conhecendo nesse mundo da consultoria. Então foi algo assim que eu mais me identifiquei, digamos assim, com essa área e resolvi focar então para isso, né? Depois dessa trajetória. Então você trabalha com estabelecimentos comerciais, né, que precisam desse cuidado, né, com os alimentos. O que você enxerga que é o maior desafio hoje desses estabelecimentos para cuidar de todos esses detalhes sem perder a qualidade, tanto do atendimento, né, quanto lucratividade? Eu sei que envolve tudo isso, né? Isso. Eu diria que hoje a gente tem, assim, desafios em vários nichos, né? Porque hoje eu atendo empresas que estão começando, como empresas que já estão estabelecidas no mercado, né? Perfeito. Então, para aquele empreendedor que está começando agora, que tem um produto, que gostaria de lançar ele no mercado, né? Às vezes a dúvida que ele tem, o desafio é de que forma que eu coloco o meu produto no mercado, né? O que eu preciso? A gente sabe que existe a parte da legislação, essa burocracia eu ia te perguntar inicial. isso, né? Sobre esses padrões, né? Que são muito cobrados. Se é rigoroso essa cobrança ou não para os estabelecimentos? A cobrança, ela existe, né? A legislação, ela é bem exigente nesse quesito, né? A parte de segurança alimentar tem que seguir todo um protocolo, né? Então, isso às vezes acaba criando uma barreira com o empreendedor, né? Porque ele não sabe muito bem como lidar, o que fazer, como colocar o produto, né? Então, eu auxilio muito nessa parte também de quem está começando agora, né? E outro desafio que eu vejo também para quem já está no mercado, por exemplo, restaurantes, padarias, lanchonetes, é a questão da lucratividade do seu negócio, né? Porque hoje a gente vê uma grande flutuação, digamos assim, de preços, né? De insumos. E aí quem é empreendedor dessa área sabe que não é fácil você manter a qualidade de um produto e também você conseguir manter o teu lucro, né? Então esse é um desafio muito grande dessa área de alimentos, desses estabelecimentos que procuram se manter, né? E além de manter o lucro, ele se manter competitivo no mercado, né? Porque muitos... vou abrir um negócio, vou abrir um restaurante. E aí, imagina mais ou menos qual que vai ser o custo que vai ter, só que aí se depara com todos esses detalhes, né? E aí, se tu for analisar, tem mais a concorrência que ele também tem que analisar. Isso, é bem isso. E a gente tem aqui o ramo de alimentação na nossa cidade, na nossa região, ele é gigantesco, né? A gente tem vários estabelecimentos, né? A gente vai no centro, numa área assim, com bastante movimentação de pessoas, a gente vê estabelecimento um ao lado do outro, né? Então, o que faz o cliente ir no seu estabelecimento, né? O que tu está oferecendo de diferente? É difícil, né? A gente precisa ter um produto de qualidade para o meu consumidor, mas ao mesmo tempo eu preciso ter o meu lucro, porque senão por que eu vou estar aberto, né? Então, são detalhes que o consumidor não tem ideia, né? Porque o consumidor, ele quer chegar no estabelecimento, ele quer ser bem atendido e ele quer comer alguma coisa boa, né? Ele quer ter uma boa experiência, que tenha qualidade. E nós, eu falo enquanto consumidora, né? A gente percebe esses detalhes. Só que tudo que precisa acontecer nos bastidores para que, de fato, aconteça tudo isso e ainda o dono do estabelecimento esteja contente com
o lucro dele, né? Porque no final das contas, a gente vê muitos estabelecimentos fechando as portas. E aí tu pensa, cara, era tão bom, né? Tinha movimento e tal. E às vezes é algum detalhe, né? Assim, ele é muito complexo, né, essa área. Se a gente quando a gente entra num estabelecimento e verifica todos os processos, ele é muito complexo. Então, é uma área que a gente precisa levar muito a sério para que o negócio ele seja saudável, né? Porque ele se mantenha no mercado. E hoje, a alimentação fora de casa, por exemplo, ela vem crescendo muito, né? O consumidor, ele busca cada vez mais praticidade no seu dia a dia. Então, a pessoa vai sair de casa, mas ela quer comer alguma coisa com qualidade. Ela não vai voltar para o teu estabelecimento se você não manter isso, né? Ou ela quer pedir em casa e ela quer receber rápido, que esteja no ponto, que não esteja fria, nem bagunçada. São vários detalhes, né? Isso é tudo a questão de processos, né? Processos. Isso tem que estar muito bem alinhado. E se você faz isso logo no início do teu estabelecimento e organiza isso, com certeza vai ser mais fácil o processo e o teu produto final ele vai ser de qualidade. Então, com certeza, você vai ter uma fidelização do teu cliente nesse processo todo. E você, Ana, que está nesse mundo da consultoria, que já conversou com diversos empreendedores, você acredita que os donos desses estabelecimentos, né, eles têm noção da importância que tem de definir esses processos, de fazer exatamente aquilo que você orienta a fazer? Eles dão valor para isso? Ou eles acham que isso não é necessário? Como que tu tem encontrado eles nesse mercado? Então, existem clientes que sim, eles têm essa preocupação porque eles enxergam isso hoje como uma necessidade, né? Você servir uma alimentação é uma coisa séria, né? Sim. Agora, entrando mais um pouquinho sobre segurança do alimento, né? Você conhece o teu público, né? Que produto que tu está oferecendo? Você está alimentando crianças, você está alimentando pessoas que têm, às vezes, alguma intolerância. Sim. Então, de que forma que você está lidando com isso? Então, sim, existe hoje um crescente, né, relacionado a esse ponto de empreendedores que se preocupam com isso. Então, eles buscam conhecer, né? E aí, sim, a gente vai alinhar todo o processo dele dentro da sua área industrial, dentro da sua cozinha, no produto que ele deseja colocar no mercado, para que ele tenha realmente, ele consiga conversar com o público dele, sabe? Então, eu vejo que sim, existe uma crescente, sim, na procura disso, né, de melhorar esse processo. Porque às vezes a gente acha, vou abrir um restaurante, é diferente da gente fazer comida na nossa casa e fazer num estabelecimento e colocar para vender, né? Então, desde você treinar o teu manipulador de alimentos, né? As pessoas, elas não estão treinadas de forma correta de como fazer cada processo. Então, isso tudo são fatores que agregam muito no teu produto final, porque vai te dar agilidade de tempo, vai te dar um produto padronizado e vai fazer com que o teu cliente volte. Menos desperdício, às vezes, né, na compra dos insumos, enfim. Falando um pouco sobre a tua consultoria, né? Fala um pouquinho para nós que tipo de soluções você oferece que vai fazer com que tenha essa melhora, mas que... Porque às vezes o empreendedor ele pode ter essa noção de que vai gerar um custo maior para ele, né? Ele estar tudo dentro das normas. Como que você trabalha? Quais os processos que você orienta para que, de fato, ele tenha uma melhoria e ele desmistificar essa questão de, tipo, isso vai me gerar um custo a mais? Quando eu trabalho num estabelecimento, eu gosto de olhar no processo como um todo, né? Então, eu gosto de fazer um diagnóstico total de toda a produção desse estabelecimento, né? Então, mesmo se for uma empreendedora que faz alguma coisa em casa que gostaria de estar vendendo, né, ao público fora, assim, de uma forma mais profissional ou mais artesanal. Então, a gente tem que olhar todo o processo. Então, olhar desde como é que está sendo feita a escolha de fornecedores, como está sendo feita a escolha de matéria-prima, como é que tudo isso você orienta. Isso, exatamente. Cria um processo. E é tudo muito padronizado, sabe? Então, se acontecer algum problema, o que eu faço? Então, isso tudo é muito padronizado para que você não perca tempo na resolução de problemas que aparecem diariamente. E aí, se você o empreendedor da área de alimentos, ele está sempre ocupado, né? Ele está sempre com alguma coisa na cabeça, ele está sempre precisando resolver algum problema, ele nunca tem tempo, digamos assim. E isso acaba sendo ruim, piloto automático, né? Só tem que ir fazendo, porque tem a próxima refeição ali. Ele acaba ficando muito no operacional. E aí acaba esquecendo da gestão do negócio dele, né? Então, a consultoria, ela vem ajudar nisso. Porque a gente consegue padronizar muita coisa dentro do estabelecimento, né? E aí, as coisas meio que acontecem no automático. Elas vão fluindo melhor, né? Ele consegue delegar mais, né? Sim. E aí, ele consegue deixar que as coisas aconteçam mais naturalmente. E aí, o empreendedor...
ele vai conseguir ter um tempo para gerir melhor o seu negócio. Porque ele vai ter um controle de todas as operações dentro do negócio dele. Eu falo que eu acredito muito nisso, né? Bom, eu trabalho com mentoria, então antes mesmo a gente estava conversando, né? Você não tem que entender sobre tudo exatamente. Tem coisas que eu não domino. E aí eu preciso delegar. Então, para esse empreendedor, às vezes ele tem que cuidar mais da parte operacional, da parte de compras ou da parte comercial do negócio. Só que ele não pode deixar de lado essa parte que é fundamental para que tudo aconteça de uma forma que vá gerar o resultado que ele busca, né? E é por isso que aí, então, muitas vezes a gente vê estabelecimentos que tinham uma boa qualidade aos olhos do consumidor, fechando as portas por conta de lucratividade. A gente olhando de fora, a gente entende. Cara, não estava dando lucro para ele. Exatamente. E às vezes ele se perdeu em algum detalhe do processo. Que ninguém vai trabalhar para não ter lucro, né? Não. Então, a área de alimentos, você acaba tendo muitas despesas, né? Porque a flutuação, como eu falei, flutuação de preços é praticamente semanal, né? Hoje a gente tem. Então, se a gente não tem isso muito bem estabelecido no nosso dia a dia, a gente não vai ter lucro no final. Então, trabalhar com isso, combater os preços, né, combater o custo. Eu falo muito assim, que às vezes eu pergunto pro meu cliente, você sabe exatamente quanto você está perdendo no final do teu dia? Você sabe qual o teu desperdício no final da semana, no final, né? Quanto que vai pro lixo de alimento, né? Nossa. Geralmente a pessoa fala, eu não tenho desperdício, ou é muito pouco, mas perguntando assim, mas exatamente em números, você sabe me dizer? Porque eu trabalho com números, né? Então, a minha parte, assim, é mais a gente vê... Calcular mesmo, isso, né? É na ponta do lápis. Então, qual é o percentual disso que Porque tu tá às vezes é um detalhezinho que para ele, eu tenho pouco desperdício, que no final do mês... Exatamente. É aí ali que tá mora o lucro dele. Isso. É isso que eu ia falar. Precisa ser contabilizado diariamente isso. Né? Esse desperdício, porque no desperdício é onde mora o lucro, né? É onde fica escondido a lucratividade, o dinheiro que deveria estar indo para outro lugar, a gente acaba colocando ali, né? Tá indo por ali. Então, é difícil, assim, né? No início, a gente ter essa cultura, né, do desperdício, porque a gente acha, o empreendedor às vezes acha que não tá... Que não tem. Que não tem, exatamente. Mas quando a gente coloca e a gente vê isso num montante, ele sim dá a diferença. E que nem eu falo, eu não faço nenhum milagre assim no estabelecimento, né? O que a gente faz é melhoria de processo, né? Então, trazer uma clareza também para ele ter noção do que está acontecendo no negócio dele, né? Porque às vezes quando o empreendedor não tem controle, não tem tempo de fazer esse tipo de começar esse tipo e de manter isso, né? Porque está atribulado com 1000 outras coisas, né? Então, sentar e olhar para tudo que tem no estabelecimento dele, todas as frentes, todos os processos, o produto final. É bem complexo, assim. Mas, assim, se você consegue ter a ajuda de alguém que te mostre que o caminho... esse processo, né? E que fale, você precisa, né, olhar por esse lado, olhem os números também, né? Aí você vai ver, não, peraí, eu preciso mexer nisso, eu preciso mexer naquilo. Porque a consultoria, ela te dá isso muito. O que está me custando mais caro? Né? O que, por exemplo, num cardápio, o que me custa mais caro? Será que isso é vantagem eu ter no meu estabelecimento ou não? Será que esse tipo de pão é vantagem eu ter na minha produção ou não, sabe? Então, é um olhar também que traz isso, porque às vezes a gente acha que, eu quero mais uma opção para o meu cliente, mas isso está te dando lucro? Para ter um negócio, né? Isso, ou é só mais um atrapalho dentro da tua produção que não está somando, né? Eu lembro que um dia tu comentou comigo que também você estava desenvolvendo a rotulagem de um produto para um cliente. Como funciona esse processo, assim? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa tem a ideia de produzir, né? O quanto agrega desenvolver uma rotulagem, trabalhar, fazer toda essa parte da consultoria mesmo do alimento. Isso, a gente faz essa parte também de rotulagem, tabela nutricional. Hoje a gente tem uma legislação nova, né? Que foi atualizada há pouco tempo. Então, que ela traz aí várias informações que trazem transparência para o consumidor, né? Mas a gente tem que lembrar também que não se trata apenas de uma obrigação legal, né? Isso, o rótulo hoje a gente vê como uma ligação do teu produto com o teu consumidor, né? É o que vai fazer com o que conecta, né, o teu produto com o teu público-alvo, digamos assim. Então, a gente faz um trabalho relacionado a isso. A gente conhece a tua receita, o teu produto, coloca ele no mercado de forma legal, né? De acordo com a legislação. Sim. E colocando todas as informações obrigatórias e trazendo as informações com clareza para o teu consumidor saber realmente o que está consumindo. Então, se você tem um produto que você gostaria, talvez, de revender em algum empório, em alguma padaria, ser um ponto de venda, é legal isso, né? Ter o teu rótulo,
que assim você vai estar apto, né, digamos assim, a revender esse produto aonde você quiser vender. Então, a gente faz a rotulagem, tipo, ela vai chamar a atenção do cliente também, né? Exatamente. Então, se for só ter lá o básico, que é o que a legislação pede, né? Que é a tabela nutricional, talvez não vai chamar a atenção do cliente, né? Para desenvolver uma boa rotulagem. Isso, e a gente trabalha também com desenvolvimento de embalagens, né? Qual a melhor embalagem para o teu produto, né? Você tem um produto congelado, você tem um produto resfriado. Como que a gente faz o rótulo para que ele tenha uma vida útil legal, né? Que ela tenha uma boa vida útil, que ela não estrague. A gente faz os testes necessários, né? Para que você tenha um produto final seguro para o teu consumidor. Então, a gente coloca um produto no mercado pronto, né? Então, desde a escolha da embalagem, a parte de legislação, de rotulagem nutricional, a parte do teu produto, os testes que precisam ser feitos, né? Então, se você tem um produto que você gostaria de colocar no mercado, a gente faz todo esse acompanhamento também, né? Desde o início até a venda. E aí, Ana, falamos sobre desperdício, mas teria alguma coisa, assim, alguma prática mesmo alguma dica mesmo prática, assim, para o estabelecimento começar a se atentar? Algum detalhe que ele, ainda não está atento a esse detalhe, acha que não tem desperdício. O que ele precisa começar a observar dentro do estabelecimento dele para começar a entender se isso está sendo um gargalo, está sendo aquele ponto ali obscuro no negócio dele? Hoje eu gosto muito de olhar o processo, né? Então, olhar todos os procedimentos que você faz, né, na tua indústria. Por exemplo, você pode achar que você não está desperdiçando muito, né? Mas lá dentro da tua cozinha, né? Não só, talvez, lá no restaurante, lá no final que vai fora, né? Mas dentro da tua cozinha, como é que está esse desperdício? Como é que é o processo? É por etapas, né? Como é que tu faz essa gestão? Então, o que vai trazer, te dizer aonde tem o desperdício, é a gente olhar para cada etapa em si. Desde o fornecedor, como é que está o teu estoque? Está sobrando o teu estoque? Tu tem muito estoque parado? Então, isso também é fazer uma gestão da lucratividade. E um acompanhamento, né? Porque não é só, por exemplo, o proprietário, né? Definiu lá, coloca na mão, mas não acompanha para ver como está sendo o processo. Não, e assim... Às vezes ele não tem nem noção também, né? Se está tendo desperdício ou não. Às vezes até a gente vê que o próprio funcionário faz as compras, né, da semana ou do mês. E aí o estoque acaba ficando muito grande. Muito alimento vai fora. Vencido. Vence porque não saiu mais de determinado prato, que o estoque acaba, a matéria-prima vai fora, sabe? Então, esse olhar também, eu digo que é um ponto bem crucial, assim, no estabelecimento, que a gente tem resultado. A gestão do estoque também, ela traz muito resultado para o empreendedor. Com certeza. Que bacana. Ana, agora trazendo um pouco mais olhar para o teu negócio, né? Para você ter feito essa transição, ter entrado no ramo das consultorias, né? Eu lembro que quando você me procurou ainda isso era um projeto, né? Qual foi a virada de chave, assim, para você querer de fato entrar nesse ramo de prestar consultoria para estabelecimentos? Eu acho que assim, quando a gente trabalha diretamente com o cliente, a gente acaba embarcando no sonho dele, né? Sim. Então, por exemplo, uma empreendedora que tem um produto, faz em casa, e aí às vezes ela sonha em ter isso, vê no mercado, numa prateleira, né? Isso é legal. Então a gente participa de todo o processo e vê lá o produto final, né? Sendo vendido do jeito que ela sonhou, né? Do jeito que a gente sonhou. Faz parte do sonho dela mesmo. Isso, é uma realização, assim. Fora que a gente acaba conhecendo a dor de diversos clientes de estabelecimentos que às vezes, né, não sabem se fecham as portas, se continuam, né? Se continuam na luta. Então, a gente consegue olhar para isso, para essa dor do cliente, né? Ter uma conversa assim mais próxima, dar um direcionamento, falar, olha, esse ponto não tá legal, você pode ganhar mais aqui, você pode mudar isso, olhar as coisas que estão em desacordo, né? E tentar buscar caminhos para que ela consiga organizar, né? Eu costumo falar assim que onde não se organiza, não se prospera. Então, a gente precisa partir desse ponto, assim, é crucial em qualquer empresa, né? Então, a gente precisa olhar para o nosso negócio com carinho, assim, sabe? Porque, com certeza, lá dentro, se a gente está com dúvida, se a gente está no negócio certo, se a gente deve continuar, às vezes a gente não sabe quanto custa o nosso produto, então é porque alguma coisa está errado, assim, você precisa conhecer realmente o produto que tu está vendendo, a tua empresa, para ter certeza que realmente que você está ganhando dinheiro e não viver desmotivado, né? A gente vê muito empreendedor dessa área desmotivado, né? Sim. Então, a ponto de desistir, né? Muitas empresas veja o quanto é importante, né, o teu trabalho, o quanto é impactante, porque às vezes o empreendedor está ali a um ponto de fechar as portas. E às vezes com uma consultoria,
Ele vai entender o processo, vai entender onde está o gargalo, né? Onde está indo, onde está correndo dinheiro para fora, né? Isso. E aí ele vai entender, vai reformular o processo dele e aí de repente as coisas voltam a fluir, ele começa a ter resultado e pronto, o negócio anda. E assim, esse mercado ele costuma ser bem dinâmico também, sabe? Sim. Porque às vezes você consegue inserir outras formas de trabalhar dentro da tua cozinha, você consegue inserir outros tipos de alimentos na tua produção e isso vai acabar somando no teu lucro, sabe? Não Eu vai falo trazer que tanto... o negócio, ele não precisa começar e seguir a vida toda da mesma forma, né? A gente vai se reinventando no meio do processo, né? Então, eu sempre falo que ter um mentor, ter uma consultoria, ter alguém que acompanhe o processo faz com que você acelere muito o teu processo. Porque às vezes aquele empreendedor tá lá e ele faz da melhor forma que ele sabe fazer. Mas a melhor forma que ele sabe fazer nem sempre é a melhor forma para o negócio dele. E quando ele tem uma pessoa que está ali acompanhando, direcionando, uma pessoa que estudou aquele ponto em específico, as chances dele prosperar, as chances dele alavancar ou dele ter o resultado num tempo menor. Porque eu sempre falo assim, sobre a minha mentoria, inclusive. Não é que você não vai conseguir sozinha. Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Eu estou apenas dizendo que, se você tiver um acompanhamento, você vai acelerar o teu processo. Coisas que talvez você ia começar a ter um resultado, um retorno daqui 2, 3 anos... Talvez você vai ter em meses, 2, 3 meses. Então, eu acredito que a tua consultoria é da mesma forma, né? Coisas que talvez estava cada vez desmotivando mais o empreendedor, fazendo com que ele comece a colocar na balança, será que deve continuar ou não? Aí, de repente, não, vou para outro ramo. Mas essa questão de organização, ela é essencial para todos os negócios, né? Então, se ele já não conseguia gerenciar, não conseguia se organizar, não tinha esse comportamento, né? De analisar, de planejar, de olhar para o processo, provavelmente ele vai levar isso para um outro negócio. E aí as coisas vão se repetindo, né? Exatamente. A gente tem que ter em mente que quando a gente começa, né, um negócio, a gente precisa começar organizado. Sim. Senão, dificilmente, né, a gente... não que você, né, você vai continuar andando, mas vai ser uma batalha mais difícil. Então, vamos mais lentamente. Vamos escolher a nossa batalha, né? Exato. Então, o trabalho que você vai ter para organizar as coisas vai ser o mesmo, né? Então, começa do jeito certo, vai organizando aos poucos. Ou agora ou depois tu vai ter que fazer isso, Exatamente. né? Exatamente. Né? Então, vai organizando aos poucos, né? Tem a ajuda de alguém que conheça a tua área, que já conhece outros estabelecimentos que passaram por alguma coisa parecida, né? Então, faz diferença isso. É um direcionamento a mais que você vai ter na condução do teu negócio e no final vai valer a pena, né? Aquele consumidor lá que gosta do teu produto, com certeza vai continuar indo, vai voltar, vai indicar. Fidelizar, né? Isso. Fidelizar. Vai resultar numa Ana, fidelização. e falando sobre o teu negócio, né? Eu lembro quando você entrou para a mentoria, a gente desenvolveu o projeto, enfim. Me conta quais foram os principais desafios no teu início, assim, nessa questão de se vender, né? Quais foram os maiores desafios que tu teve no início e como você se sente hoje nessa jornada? Porque, como eu falo, é um processo que ele nunca acaba, né? A gente vai desenvolvendo algumas coisas, vai entendendo que precisa se desenvolver mais, supera alguns desafios, então... Para essa galera que está aí querendo entrar para o empreendedorismo, seja na área na área de alimentícia ou mesmo em consultorias, quais foram os teus desafios, como que você passou por isso e como está o teu momento hoje? Então, a gente está em constante evolução, né? Digamos assim. Algumas barreiras eu já quebrei, né? Com a tua ajuda, né? Com a tua mentoria, mas assim, a gente sempre tem que avançar, né? Então, a minha dificuldade sempre foi essa... estar próximo do cliente no sentido de conversar com ele quais as necessidades, oferecer o meu produto, talvez fechar uma venda, sabe? Então, a minha dificuldade que eu tive na tua mentoria foi muito nesse sentido, sabe? Eu lembro disso. De eu me desafiar mais nisso, né? De realmente se posicionar, né? Porque Exatamente. é exatamente isso que são os pilares. Primeiro, essa mentalidade para você se enxergar como essa pessoa. O teu posicionamento, né? Realmente eu presto um serviço e você vê valor no serviço que você presta. E aí sim, o teu posicionamento é como se colocar para o cliente, como falar sobre o teu trabalho de forma segura, né? Como sentir segurança até no preço que você coloca no teu trabalho. Então, eu vejo que isso foram desafios lá no início, mas que você foi avançando, foi se desafiando e foi superando, né? Isso, a gente tem que acreditar na gente, né, Simone? Com certeza. Então, se você não acreditar, o teu cliente vai sentir isso, né? Isso. Quando eu falo muito dessa coisa que é uma energia. Se você se sente insegura, por isso que um dos pilares é a mentalidade. Se você está insegura, se você está questionando o teu preço, se você está achando que ninguém vai pagar o teu preço...
O cliente percebe isso. E quando o cliente percebe isso, às vezes ele até gostou de você, mas ele não se sente seguro também para tomar uma decisão. Essa é a arte do convencimento, né? Exato. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa se convencer, né? Que a gente é capaz e que a gente tem o nosso valor, né? Então, a partir desse momento, a gente consegue manter essa conversa com o nosso cliente, né? E passar isso para ele. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada para fazer essa abordagem, né? E sabendo o meu valor, sabe? Tem que começar, né? Isso, tem que começar. Tem que se colocar em movimento, antes de você né? fazer isso, parece... Nossa, vai ser muito difícil. E claro que os primeiros são desafiadores mesmo, né? Porque é algo novo pra você. Assim como tá aqui hoje, né? Isso. É algo desafiador, é algo novo. Mas a partir do momento que você se coloca em movimento e você vê que, cara... não era tão difícil assim. E aí tu vai dando os próximos passos, você vai superando, vai dando essa... É uma coisa que vai puxando a outra, né? E aí é um cliente que vai te indicando o outro, sabe? Sim. Então, que vai rodando, né? Quando a gente trabalha com serviço, tem muito isso, né? Se você desenvolver um bom trabalho, se você for prestativa para o teu cliente, entregar, às vezes, até mais do que ele espera que você entregue, né? Executar muito bem feito aquilo que você vendeu para ele, mas entregar... Eu falo do encantamento do cliente mesmo. Com toda certeza vai ter uma indicação genuína. Então, é fazer bem feito aquilo que a gente faz, Isso, né? Realmente dar importância para o cliente. Existe mercado para todos os profissionais, né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito. E é isso que vai nos destacar, né? Da nossa concorrência. Perfeito. Hoje, então, quais são os ramos que você atende? Só para reforçar aqui. Então, eu trabalho com estabelecimentos, restaurantes, padarias... açougues, casa de carnes. Eu trabalho com aquele empreendedor que tem uma cozinha em casa, né? Que deseja colocar o produto no mercado. Com indústrias, pequenas indústrias que trabalham, né? Enfim, o ramo da alimentação, ele é muito grande, né? Então, todas essas pequenas empresas ou médias empresas, eu trabalho do ramo da alimentação e bebidas, né? Alimentos e bebidas. Então, se você precisa de uma rotulagem, se você precisa de uma... visita técnica, de um diagnóstico na tua empresa, tudo que envolve, né, essa área de alimentação, eu consigo te atender. Perfeito. Ana, e agora, fala então pra galera que tá ouvindo, se alguém aqui do ramo da alimentação e se identificou com algum desses desafios, né? Se identificou com algum desses pontos, já percebia, né, que precisava de um olhar, mas às vezes não sabia nem quem buscar, né? Qual profissional buscar. Fala pra gente como que eles encontram você. Isso, para você que está em casa, que gostaria de ter um produto aí no mercado, a primeira coisa que eu vou falar é que não desista, né? Às vezes a gente tem um pouco de medo de colocar da legislação, de como a gente montar o nosso estabelecimento. Parece muito difícil, às vezes. Continue, né? Porque no final vai dar certo, vai valer a pena. Então, a minha empresa, você pode encontrar a gente no Instagram, no @NGA-consultoria. Também eu tenho um site, que é www.engiaconsultoria.com, onde eu costumo postar as novidades do mercado, algumas dicas, né, pro consumidor, pro cliente, pro empreendedor, o que tem de mais atual, né, e vocês podem encontrar lá os meus contatos e o que precisar. Vou colocar abaixo também do vídeo depois os teus contatos. Isso. Ana, foi um prazer ter essa conversa com você. Estou muito feliz, primeiramente, por você ter topado esse desafio de estar aqui, né? Sei que é um desafio, mas você vem mostrando desde o começo da mentoria que você se desafia, que você é uma pessoa que busca, e eu sempre falo, a gente precisa respeitar o tempo de cada um e o passo de cada um também. Mas sempre falo, o importante é você não parar. Por mais que eu sei que você tá aí, né? Tem a tua bebê também, que é pequena, a gente sabe o quanto, às vezes, é desafiador, né? Conciliar diversos papéis. Nós, mulheres, a gente tem muitos papéis para equilibrar. Equilibrar é uma coisa que não tem como equilibrar, né? Mas aí, balança nunca tá. Contornar isso para você minimamente dar conta de, né, casa, trabalho, consultoria, filho pequeno, marido, enfim. Então, parabéns por você estar seguindo no caminho, por estar seguindo o teu sonho, aquilo que você gosta de fazer. E muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigada, Simone. Eu queria dizer também que eu tô muito realizada, né, com esse trabalho que eu tenho desenvolvido. E tem uma frase também que sempre me acompanha, que é: caminha, que o caminho se abrirá, né? Gosto muito. Então, a gente tem que, sim, se manter em movimento, dar o primeiro passo, que com certeza as coisas vão fluir, a gente vai perdendo medo, a gente vai conseguir ir atrás dos nossos sonhos, né? Que isso é o mais importante. E a gente está aqui para isso, né, também. Realizar os nossos sonhos. Muito Obrigada. bom, obrigada. Esse foi, então, mais um episódio do podcast Mulheres de Impacto. Nos acompanhe aqui, que toda semana
um novo tema, uma nova pessoa aqui trazendo muitas informações valiosas para você que é mulher empreendedora.